Oi, gente, como vocês estão? Estamos aqui hoje com mais um vídeo, né? No momento, eu estou aqui procurando uma sombra, entendeu? Para me poder sentar num lugar que tenha sombra, para me falar calmamente com vocês. Mas vou te falar, tá difícil, porque aqui tá um sol pra cada cabeça, gente. Tá muito calor mesmo. Acho que eu achei uma sombrinha aqui. Vamos ver se vai dar. E pra mim enxergar vocês também. Oi, Jesus amado. Oi, gente, aqui. Arrumei uma sombra, entendeu? Tive que parar o vídeo, porque tá muito calor. A minha vista... Gente, já tava meio assim... Já tava meio tonta já. A vista, tipo, falhando por causa do sol, entendeu? Então tive que me recompor aqui pra falar com vocês. Agora tá tudo certo. A vista tá linda, mas tá muito calor, gente. Só Jesus pra ajudar a gente. Mas eu digo pra vocês uma coisa: pode preparar que no inverno a Frozen vai passar com força, tá? Pode preparar. Porque que é assim, quando tá muito calor no verão, pode preparar no inverno, meu irmão. O frio dói os ossos. Gente, eu lembro quando eu era criança aqui, quando eu cheguei, aquele frio. Além do vento empurrar a gente, o inverno também a gente sente dor no osso, por causa do tanto que é frio aqui. Mas eu quero dizer pra vocês que essa manhã, eu tive uma manhã linda, maravilhosa, com os irmãos da minha igreja. A gente foi o quê? Evangelizar, levar a palavra do Senhor pra cidade, né, onde a nossa igreja está. E foi muito lindo, gente. Deus abriu o caminho pra gente passar. A gente dançou, a gente riu, a gente louvou o Senhor, a gente pregou, a gente orou. Foi tudo lindo, entendeu? O Senhor é maravilhoso e nós vimos literalmente o agir de Deus no nosso meio, sabe? Mas hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma outra coisa. Em Hebreus 11:1, a palavra do Senhor vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E esse ano Deus me permitiu de passar por algo. Ele me deu um presente que era para mim me lembrar do que eu vivi ano passado, que Ele me permitiu viver, e foi o poder dele purinho, entendeu? Só esperar os carros passarem. Gente, Deus me deu um abacaxi de presente. Meu irmão, Deus sabe falar com a gente nos mínimos detalhes. Mas vou contar pra vocês direito. Tava bem em casa um dia desse, lembrando o quê? Da ceia do Natal do ano passado. Lembrei o quê? Da parte, né, lá da mesa. Não, mesa não, da bancada do local que a gente tava com a nossa família. As frutas decoradas, aquela coisa linda. Gente, ninguém tava comendo. Eu falei assim, vou experimentar, né? Era frutas tropicais e tudo, lembra do Brasil e tudo mais. Eu vou te falar, no inverno, se achar fruta muito boa, já é coisa de Deus já, entendeu? Porque as frutas aqui estragam muito rápido. Eu imagino devido ao que eles colocam, sabe, pra conservar. Mas vamos lá, gente, as frutas estavam muito boa. Aí o que? Eu me lembrei do abacaxi, entendeu? Eu disse assim, Deus, prepara um abacaxi igual aquele no mercado. Nossa, vai ser bom demais, Deus. Docinho, amarelinho, entendeu? E fui falando com Deus, gente. Dias se passaram. Aí, era um dia de sábado, tô bem lá na igreja de tarde, que eu fui pro ensaio que ia ter lá. Tá me entendendo? Aí, o que eu falo com Deus? Sobre o abacaxi. Tô lá conversando com todo mundo, ensaiando e lembrando do abacaxi mesmo. Falo com Deus na mente. Deus, prepara o abacaxi lá no mercado. Deus, que... Ai, eu tô até engasgando aqui, misericórdia. Que esteja o calor, gente. Quando tá calor, assim, essas coisas acontecem comigo. Mas vamos lá, ignora. Gente, eu comecei a falar com Deus, entendeu? Deus, o abacaxi docinho, amarelinho, tudo mais, que não sei o que. E fui falando na mente, sabe? Com Deus. Aí minha mãe falou assim comigo, que ela foi buscar, né? Eu e minha irmã, e disse assim, vamos ali no mercado. E acabou que a minha mãe ficou como é que se diz? No estacionamento, e eu que entrei pra comprar as coisas, né? Que a gente precisava e tudo mais. Eu não iria passar onde? Na parte das frutas, entendeu? Só que quando eu entrei no mercado e fui pra passar reto, me deu um clique, sabe? Deu plim na minha cabeça. Aí eu o quê? Olho pra parte de onde é que tava o abacaxi. Gente,
Quando eu olhei para a caixa do abacaxi, tinha muitos abacaxis verdes, muito. Só que tinha metade de um abacaxi lá para vender. E ele tava muito amarelinho, chamando muita atenção. E eu, quando olhei aqui, eu falei, Deus, não acredito, o Senhor preparou o abacaxi para mim, entendeu? E aí, gente, quando eu chego perto do abacaxi, detalhe, quando eu olhei a hora que ele foi embalado, era a mesma hora que eu estava orando lá na igreja, falando com Deus, do abençoado do abacaxi, entendeu? E aí, eu já fiquei assim, chocada, entendeu? Porque o horário que eu tava falando com Deus, ele tava sendo embalado e colocado lá. Só que eu fiquei assim, né? Deus, como que um abacaxi tão chamativo, ninguém comprou, ninguém pegou, entendeu? Talvez até pegou, mas desistiu de levar. Mas isso é mais pra frente que eu vou falar aqui. Aí, o porquê que eu falo com vocês que o Senhor me deu de presente o abacaxi? Porque eu não paguei por ele. Gente, isso nunca aconteceu comigo, pelo amor de Deus. Você ir no mercado e você não pagar pelo algum produto que você comprou no mercado. Gente, isso nunca aconteceu comigo. É só Deus mesmo fazer esses milagres. Mas vamos lá, gente, quando eu tô no caixa, aí o rapaz tá passando todos os produtos que eu peguei do supermercado e tudo mais, e eu vi que o abacaxi foi passado. Só que eu lembrei o quê? Que a minha mãe sempre me ensinou desde pequenininho, olhar o talão direitinho, ver se cada produto passou, ver se o troco tá direitinho, se me deu trocar mais pra mim devolver e tudo mais. Quando eu olho o talão, gente, o abacaxi não tá lá escrito. Aí o que eu faço? Fui no rapaz, entendeu? E falei assim, olha, que eu também tava chocada com tudo que tava acontecendo, mas vai ouvindo. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, o abacaxi não tá aqui no talão, não passou, entendeu? E aí ele falou assim, deixa eu ver, e pegou o talão. Aí ele, realmente não passou. Aí ele pegou o abacaxi novamente, eu devolvi pra ele e ele passou novamente no coisa de código, sabe? Que eu esqueci agora como é que fala o nome daquele trem. Mas vamos lá. Ele pegou o bendito do abacaxi e disse assim, olha, pode levar. E eu, quê? Falei assim, não, tirei o dinheiro, né? Não, olha, eu vou pagar, entendeu? Gente, porque quando acontece um milagre, às vezes a gente duvida. Mas a gente vê tanto na vida dos outros, entendeu? Às vezes duvida de acontecer com a gente. Mas, meu irmão, quando Deus quer abençoar, fazer um milagre, Ele faz. Tá me entendendo? Aí, gente, o senhor que tava sendo atendido, que ele tava pra ser atendido depois de mim, né? Quando eu cheguei, ele tava sendo atendido, ele tava assim, ó. Literalmente de boca aberta com tudo que tava acontecendo. Aí quando o rapaz falou que podia levar e tudo, e eu querendo pagar ele falando que não precisava, aí ele falou assim, o produto tá inativo. Gente, eu sabia o que era produto inativo em supermercado. Não sabia não, mas depois eu fui pesquisar, né, e tudo mais. E eu disse assim, meu Deus, foi o Senhor mesmo. E aí saí em choque, entendeu? De novo assim, eu pedi o abacaxi, o Senhor me deu de presente, eu não paguei nada. E o abacaxi era bom, gente. Era bom o abacaxi. E tava bem assim, na hora da tarde, do café da tarde, sabe? Aí pronto. E eu amo comer fruta na hora do café, sabe? É bom, né, gente? Coisa que Deus fez pra gente. Mas vamos lá. Quando eu saí de lá do supermercado, eu disse assim, mãe, Deus acabou de me dar o abacaxi de presente. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu ainda não tava entendendo o que Deus queria me dizer, tá? Mas eu, quando eu sentei na cadeira, entendeu? Na poltrona do carro, eu falei assim, Deus, o abacaxi tava muito bonito, tava muito chamativo. E qualquer pessoa que pegasse o abacaxi, via que ele tava doce, gente. Só de olhar, você via que o abacaxi tava doce. Na minha visão, tá? Aí, o Senhor começou a falar comigo, né? Porque assim, quando Deus tem algo pra gente, não adianta. Deus envia até a gente, ou envia a gente até ao milagre, ao encontro do que Ele tem para as nossas vidas. Vamos dizer assim, a probabilidade era de 80% do mercado ver aquele abacaxi. Ou até mais, tá? Ou até mais porque era horário de pique dentro do mercado, do supermercado. Então tinha muita gente naquela hora. Então qualquer pessoa poderia ter levado? Poderia. Qualquer pessoa poderia ter olhado, ter pegado no abacaxi pra pensar se levasse ou não?
Com certeza. E mil e uma outras sugestões eu poderia estar aqui comentando com vocês e tudo mais. Só que eu tava orando e Deus tinha aquele abacaxi de presente pra mim, meu irmão, pra mim. Então eu digo pra você uma coisa. Gente, o que Deus tem pra você é pra você e ponto final, não é pra outra pessoa. Mas aí quando eu cheguei em casa, Deus me falou assim: eu te dei esse abacaxi pra você se lembrar disso, disso e disso, que aconteceu assim, assim, assim. E eu fiquei em choque. Por quê? No ano passado eu fui com os jovens aqui da igreja que eu lidero para nossa igreja sede em Lisboa. E era o culto do Connect, tudo, e tinha um rolo de oração. Nós não escrevemos no início um pedido a Deus nem nada no rolo de oração, não. Eu fui e falei assim: galera, vamos escrever agora, depois que terminou o culto, né? Eu vou dizer pra vocês, escrevam com fé, porque o Senhor tem todo o poder pra fazer, entendeu? E eles começaram a escrever. Eu fui uma das últimas a começar a escrever e disse assim: gente, olha, eu vou escrever 3 vezes nesse trem aqui, entendeu? Aí eles começaram a rir, eu disse: gente, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, eu vou falar com vocês, eu escrevi com muita fé, e mal sabia eu que naquele momento que eu tava escrevendo, fazendo aquele pedido pro Senhor, tudo já estava pronto sobre o que eu tava pedindo e que no mês seguinte eu estaria vivendo. Praticamente, acho que 2 semanas e meia depois, eu tava vivendo aquilo que eu pedi com tanta fé. Então, eu quero dizer pra você uma coisa: Deus não se esqueceu de você. Nenhuma das suas orações estão sendo em vão, sabe? O Senhor escuta cada oração. Lembra da história de Daniel? Desde o primeiro dia que ele orou, o Senhor tinha ouvido a oração dele, né? Mas existia uma batalha no mundo espiritual. Mas Daniel permaneceu orando, perseverando, né? E confiando no Senhor, entendeu? E com a gente também é assim, gente. Desde o primeiro dia que a gente ora, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Mas a gente tem que continuar, tem que persistir, insistir, porque nesse tempo também o Senhor nos prepara para receber o que Ele tem pra gente. E é isso, gente. Olha, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.